Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui a gente fala um pouco sobre Java, de forma rápida aqui, bem simples. Então esse aqui é o primeiro vídeo de uma sequência que virão falando sobre tecnologias específicas. Então nesse primeiro vídeo o intuito é mostrar como se cria um projeto com Spring, que é o que a gente vai utilizar nos exemplos. Então se você não tem um conhecimento aqui do Spring, essa aqui é a tela principal, né, quando a gente quer criar um novo projeto. Basta digitar Spring Initializer, já vai aqui na primeira opção, já entra nessa tela aqui, onde aqui você vai criar as configurações do seu projeto e aqui adicionar as dependências. No nosso caso a gente vai criar um projeto simples, né, uma arquitetura que é real, né, que é o que a gente utiliza em projetos reais, em microserviços, em grandes empresas ou pequenas empresas, independente, né? O que o fato é a gente organizar a nossa arquitetura, né, a nível de pacotes, de classes, responsabilidades, para facilitar ali o desenvolvimento e a manutenção do código. Fazendo a configuração aqui, nós já temos o projeto aqui importado, nossa IDE, e aqui eu já defini alguns pacotes, né, que seriam uma estrutura básica, né? Obviamente não está um sistema implementado, está apenas uma arquitetura inicial, onde isso aqui é totalmente aplicável em um projeto real, utilizando microserviços, onde a gente define aqui os controladores ou resources, pode ser controller ou resource, e definimos aqui as APIs que a gente quer expor para receber aí as requisições externas de outras aplicações. Temos aqui o DTO, que seria a classe, né, o objeto que recebe no request, por exemplo, num cadastro, para a gente não trabalhar com a classe entidade, que é a classe que representa o banco de dados, uma tabela. Então seria um pacote chamado entity, poderia ser essa classe que poderia representar, né, a tabela. Temos pacote também responsável por exceção. Isso aqui eu falo mais em outro vídeo, eu explico melhor para a gente padronizar uma exceção, não ficar desorganizado, ficar algo mais estruturado. Tem um repositório, aqui eu criei aqui uma lista simples, né? Em outros vídeos eu irei falar sobre o JPA, né, sobre a criação de tabela no banco como Flyway, utilizar o JOQ para criar as entidades no Java a partir da tabela, né? E aqui tem o service. Então o fluxo é controller, service e repositório. Geralmente é isso. O service sendo nossa classe de negócio. Lembrando que as classes com o Spring a gente tem que fazer o annotation para ficar claro, né, que o que significa essa classe aqui para o Spring, tanto a nível de instanciação como para a criação das lógicas, né, da responsabilidade delas. Então o controller, a gente tem um REST controller, aqui o mapeamento, né, e aqui os verbos, né, dos REST que a gente tem que definir aí para expor os nossos serviços. Aqui tem exemplos apenas, tá? E outros vídeos irei desenvolver mais isso. Importante é a gente não botar regra do negócio aqui, né? Essa classe aqui é responsável por expor serviço e receber requisição. Então, geralmente eu não aplico regra aqui, recebo a requisição, por exemplo, e já passo para o service. Aqui defino o retorno que eu quero. Posso botar um retorno como ok, posso botar um no content, seguindo aí o que você define numa documentação. Então, recebi a requisição, avanço por exemplo, para o save, e aqui eu faço um preenchimento direto no objeto que seria a entidade e mando para o repositório salvar. A mesma coisa no find all, quando eu faço a requisição
obviamente eu não estou aplicando nenhuma regra aqui, eu já chamo o repositório para retornar os dados. E do find by ID também aqui a mesma coisa, né? Esperando também que ele dê uma exceção tratada já e mostre uma mensagem estruturada. Então só vou rodar aqui essa aplicação só para mostrar rapidamente. O intuito não é deixar um código estruturado 100% aqui para vocês, é mais a estrutura básica. Nos outros vídeos que a gente vai evoluir um pouco mais. Então aqui inicializou. Se eu entrar aqui no nosso Postman, eu tenho aqui a URL já apontando para o local. Eu chamo ele daqui 200. Então não tem nada. Eu vou passar aqui qualquer coisa. Ele retornou aqui o no content, por exemplo. E se eu der um get aqui, ele já retorna para mim. O importante é usar o find all, passando aqui o ID, ou passando find by ID, passando o ID, e ele iria retornar um objeto. Quando eu retorno um find all aqui, ele retorna um array de objetos. E se eu fizer um find by ID passando um ID que não existe, por exemplo 2, ele vai trazer para mim um erro tratado. Então, esse erro tratado aqui, eu irei explicar em outro vídeo como funciona. Pronto. De início, é apenas isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Se esse vídeo aqui também foi útil, deixa o like que já consegue aí me ajudar, tá bem? Muito obrigado.